Na entrevista de hoje eu vou receber aqui no estúdio o Dr. Guilherme Pascoal, que é oftalmologista, para ele falar um pouquinho dentro da área que ele atua e também falar de um produto que está chegando aqui no Brasil, que é o Pascoal Visual System. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado por você ter vindo. Obrigado. Doutor, antes da gente falar do produto que já está na sua mão aqui, a gente vai falar um pouquinho da sua carreira. Há quanto tempo você atua como oftalmologista? Bem, comecei minha carreira há 20 anos, esse ano completo 20 anos. Já no mercado de oftalmologia, 17 anos. A validade já deve estar aí uns 14, 15, mais ou menos. Certo. E para você fazer a oftalmologia, né, se especializar nessa área, já era desde criança ou você começou a aprender na faculdade? Cara, o gosto veio do primeiro ano de faculdade. Comecei a ver algumas coisas na área e a partir dali eu direcionei os estudos na área da saúde ocular. Entendi. Agora falando na questão dos olhos, fala primeiro para o público quais são os cuidados que a gente deve tomar com nossos olhos. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com os olhos. É uma região bem frágil do nosso corpo. A principal delas que a gente não pode deixar de ressaltar é sempre consultar o oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, no máximo a cada 2 anos para pessoas abaixo de 40. Porque o oftalmologista, infelizmente, a maior parte das doenças oculares, elas são silenciosas, elas não deixam muito rastro, a gente vai ver, já tem bastante dano. Então, a dica maior que eu deixo é consulte o seu oftalmologista com frequência. Entendi. E na questão dos problemas visuais, né, dos nossos olhos, por exemplo, eu tenho miopia, quais são os outros problemas que existem e quais são as diferenças entre eles? Olha, você tem muitas doenças oculares, algumas delas, como você falou da miopia, elas são facilmente corrigidas com óculos, e no momento ali da sua consulta, o oftalmologista, além de olhar o seu grau, ele vai também diagnosticar doenças de olho, que são doenças das próprias estruturas do olho. O olho, ele é como se fosse um filmador, uma câmera fotográfica. Você pode ter problema nas lentes, você pode ter problema no sensor da máquina, vamos dizer assim, na transmissão do que é gerado ali para o cérebro. E o oftalmologista é a pessoa indicada para dar o seu diagnóstico ali. Uhum. E você acha que tem uma idade mínima para surgir problemas oculares ou não tem nada a ver problema ocular com idade? Não tem a ver idade com problemas oculares. Nós temos cataratas em criança, você tem glaucoma em adulto e em criança. Você pode ter todos os problemas que você tem no adulto, você pode ter em criança desde recém-nascido. Inclusive, hoje nós preconizamos o que se chama teste do olhinho, que é a primeira consulta oftalmológica logo quando a criança nasce, ali nos primeiros meses de vida. Entendi. E é mais fácil, por exemplo, uma criança ter problema ser resolvido ou também não tem essa dificuldade nenhuma? Não, vai depender muito do que a pessoa tem. Às vezes você tem casos gravíssimos de glaucoma de quando a criança nasce, assim como pode ter também glaucoma gravíssimo no adulto. Cada doença tem a sua peculiaridade mesmo. Entendi. Ô doutor, a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, a gente fala do novo produto, beleza? Joia. Bom. O Jornal Rio Doce volta em instantes.